Todos vocês aqui já devem ter ouvido a famosa parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem é esse filho pródigo? Ele é um de dois filhos de um homem muito rico, um homem que tem uma vida muito boa e proporciona uma vida muito boa para os seus filhos. O filho pródigo, como parte dessa família abastada, tem uma vida abundante, tem tudo do que precisa e muito mais. Mas esse filho não reconhece que tudo que ele tem vem da boa mão do seu pai. Ele vai ao pai, pede um adiantamento da herança e sai com esse adiantamento para gastar tudo que ele tem em prazeres vários. Onde é que esse homem termina? Onde é que esse jovem termina? Ele termina, pelo menos a primeira metade da história, comendo com os porcos, escravizado, até que ele finalmente reconhece a bondade do seu pai e resolve voltar para casa. Meus irmãos, todos nós que nascemos nesse mundo de pecado, nós somos muito parecidos com o filho pródigo na primeira parte dessa sua jornada. Nós somos rebeldes contra o Deus que nos criou. Nós não reconhecemos que tudo que nós temos vem dele. E alguns de nós, ao longo de nossa vida, nos comportamos como o filho pródigo na segunda metade, no meio da sua jornada. Nós desfrutamos das coisas boas que Deus nos dá e nós só reconhecemos que precisamos de Deus quando estamos na pior situação, como que comendo lavagem com os porcos. Mas, irmãos, a história do filho pródigo é uma história da bondade do Pai. E nós que estamos em Cristo também podemos contar uma história parecida e dizer que até mesmo quando Deus nos levou para comer essa comida desgraçada, quando nós comemos o pão da aflição, Deus estava fazendo-nos o bem. Deus estava nos enviando para situações difíceis, para nós reconhecermos quem Ele é e para nós reconhecermos que nós não somos nada sem Ele. A história que nós temos diante de nós aqui em Daniel capítulo 4 é, por assim dizer, a história do filho pródigo no Antigo Testamento. A diferença óbvia é que no Novo Testamento Jesus conta uma parábola, é uma história fictícia destinada a ensinar uma lição espiritual. E o que nós temos aqui diante de nós é, na verdade, um evento histórico. E nesse evento histórico, Nabucodonosor é o rei pródigo. Ele não reconhece que aquilo que ele tem, o seu grande reino, vem de Deus, e ele vai terminar comendo com os animais. Nós vimos na semana passada que os capítulos 4 e 5 de Daniel, eles contêm duas narrativas distintas, a narrativa de Nabucodonosor e a narrativa de Belsazar, e essas duas têm uma só mensagem. E qual é a mensagem desses dois capítulos? Deus abate os arrogantes, Deus derruba os orgulhosos. Na primeira parte do capítulo 4, domingo passado, então, nós vimos que Deus abate os orgulhosos para que eles reconheçam e se submetam ao seu domínio absoluto. O que nós vemos agora no final dessa narrativa é a visão de Nabucodonosor, o seu sonho se tornando realidade. Ele sonhou com uma grande árvore que era cortada e um toco era deixado. O anjo explicou que esse sonho significava que o grande reino de Nabucodonosor seria arrancado, ele seria tirado do seu poder, ele comeria com os animais, mas no final ele seria perdoado e restaurado. O que nós vamos ver hoje, então, nesses últimos versos, é exatamente o cumprimento dessa história. Se nós pudéssemos resumir esses versos em poucas palavras, nós diríamos que o que esse texto nos ensina é que Deus exalta a sua própria majestade ao cumprir a sua palavra na humilhação e também na salvação do arrogante pecador. Deus exalta a sua majestade ao cumprir a sua palavra, tanto na humilhação quanto na salvação do arrogante pecador. O nosso texto tem duas partes bem distintas. Dos versos 28 a 36, o sonho se cumpre. E a gente vai ver que ele se cumpre em duas partes. E no verso 37, Nabucodonosor conclui a sua carta pública com uma exaltação, com um louvor ao Deus dos céus. Nós vamos ver então esse texto em duas partes. A primeira delas, dos versos 28 a 36, é o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Daniel vai nos mostrar, então, que a palavra que Deus deu a Nabucodonosor através de um sonho se cumpre em duas partes. Dos versos 28 a 33, nós vemos a palavra de juízo e de humilhação se cumprindo.
Volte comigo para o verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Veja que o texto já começa dizendo que a palavra, a mensagem divina dada ao rei num sonho se cumpre cabalmente. E o resto da sessão vai mostrar como esse sonho se cumpre. O interessante é que antes que Nabucodonosor receba o juízo que Deus prometeu que iria mandar, Deus dá um tempo para Nabucodonosor se arrepender. Veja, o verso 29 diz: ao cabo de 12 meses. 1 ano se passa entre o dia em que Nabucodonosor teve o sonho e o dia em que o reino lhe é tirado. Deus é longânimo, ele é tardio em se irar, ele dá aos pecadores tempo para que se arrependam. Quando Jonas foi enviado a Nínive, ele disse: 40 dias e Nínive será destruída. Quando Noé foi enviado como pregoeiro da justiça a construir a arca, 120 anos se passaram do dia em que ele começou a construí-la até o dia em que as águas de dilúvio cobriram a terra. Deus é paciente, ele é longânimo, ele é tardio em se irar, ele é grande em clemência e ele dá aos pecadores tempo para que se arrependam. Mas o que acontece no nosso texto, exatamente como havia sido predito pelo anjo, é que Nabucodonosor não dá ouvidos à palavra. O rei da Babilônia se torna surdo para com a palavra de Deus. E o que é que ensurdece a palavra de Deus na vida desse rei? Veja o verso 29. Ele diz, verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Nabucodonosor sobe ao palácio, provavelmente a um dos andares mais altos, a uma das torres mais altas do seu palácio. E de lá de cima ele contempla tudo o que ele construiu. Os famosos portais de Estar, jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo o que havia sido construído. A Babilônia já existia antes de Nabucodonosor, mas era uma cidade insignificante. E ele havia feito essa cidade insignificante se tornar a capital do mundo da sua época. E ele olha para essa grande cidade, bate no peito e diz: não é isto o que as minhas mãos fizeram? A grande Babilônia que eu edifiquei. Veja os pronomes da primeira pessoa. Eu edifiquei o meu grande poder, a minha majestade. Ele olha para tudo que tem, para tudo que construiu. E em vez de considerar tudo aquilo uma dádiva, um presente de Deus, ele se considera a fonte e a origem de tudo aquilo. Você se lembra que no capítulo 2, quando o mesmo rei teve um outro sonho e sonhou daquela grande estátua dividida em 4 partes? Quando Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, ele olha para o rei e diz: tu és a cabeça de ouro, mas diz: o Senhor te deu domínio. Toda a autoridade, todo o poder que ele tinha como rei e governante daquele grande império tinham sido dados por Deus. Mas ele olha para si mesmo, bate no peito e diz: minha glória, meu poder, minha cidade, meu palácio, meu reino. Acontece que Nabucodonosor nem termina de falar. Enquanto ele está falando, o verso 31 diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. O discurso orgulhoso do rei é interrompido pela voz que vem do trono de Deus, dizendo: já passou de ti o reino. E o que é dito nos versos seguintes é que tudo aquilo de que Nabucodonosor se orgulha vai ser arrancado dele. O seu reino é tirado, a sua dignidade é arrancada dele e ele vai se tornar como um animal. O propósito desse juízo é dito mais uma vez pelo anjo. Já tinha sido dito anteriormente, agora é dito de novo. Veja o verso 32, o final do verso 32. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso vai acontecer para que você aprenda, e até que você aprenda,
que Deus, somente Deus, domina o trono do universo. A palavra então se cumpre literalmente no verso 33. No mesmo instante, ele foi expulso dentre os homens. Os comentaristas, a maioria deles concorda que Nabucodonosor teve um tipo de loucura, e há um nome para essa doença, licofania ou algo desse tipo, em que alguém passa a se comportar como um animal de diversas espécies diferentes. E provavelmente houve uma conspiração no reino para aproveitar a loucura do rei e expulsá-lo do poder. Então ele é expulso dentre os homens e ele vai viver com os animais, comendo comida de bois, e seu corpo exposto às intempéries, exposto à chuva e ao sol, e seus pelos crescem, suas unhas, e ele passa de fato a viver e parecer com um animal. Como nós dissemos na semana passada, é isso que acontece sempre com o homem orgulhoso, com o homem arrogante. Ele levanta as mãos dizendo: eu vou ser maior do que os outros homens, eu serei igual a Deus. E como ele termina? Ele termina rebaixado, feito semelhante a um animal. As perguntas que esses versos nos desafiam a fazer, irmãos, são muitas. E nós precisamos meditar sobre a nossa própria vida. Como é que você enxerga aquilo que você tem? Alguns de vocês têm muito, alguns de vocês têm pouco. Não importa se você tem muito ou pouco, como você enxerga o que você tem? Como você fala das coisas que você possui? Minhas conquistas, meu progresso, meu trabalho, meu triunfo, meu suor, meu esforço? Ou será que você descreve suas posses como dádivas? O Senhor me deu. É um presente que recebi do Senhor, uma dádiva e um dom que Ele colocou nas minhas mãos. Como você enxerga o que você tem? Uma segunda pergunta que esse texto nos desafia a fazer: como você recebe as palavras ameaçadoras de Deus? A Bíblia está cheia, e eu lamento para aqueles que acham que a Bíblia contém apenas palavras de bênção e de prosperidade e de vida. A Bíblia está cheia de palavras de ameaça destinadas a nos fazer tremer. Há um anúncio constante na Bíblia de que a nós homens cabe viver uma só vida e que ao final dessa vida nós estaremos diante do juiz de toda a terra e a Ele prestaremos contas. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que fazemos quando ouvimos essas ameaças? O que fazemos quando ouvimos esse solene aviso de julgamento que é feito a todos nós? Não faça como Nabucodonosor. Não tape os ouvidos, não se faça de surdo para a voz do Evangelho que anuncia que Jesus Cristo salva o pecador que se arrepende, mas que Ele é o juiz que vai condenar aqueles que não recebem a sua palavra. Não menospreze a palavra de Deus. Não menospreze as palavras de juízo que emanam das Escrituras. Uma terceira pergunta que nós precisamos responder: o que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá para nos arrependermos? Esse tempo é dado a nós, mas nós não sabemos se são 40 dias, 12 meses, 120 anos. Nós não sabemos quanto tempo nos é dado. E é por isso que o salmista diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não presuma que você terá outra oportunidade de se arrepender. Não presuma que você terá outra oportunidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. A história não é uma história só de juízo e de humilhação. Graças a Deus por isso. A palavra que se cumpre é também uma palavra de conversão e de restauração, nos versos 34 a 36. Veja comigo o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração.
Daniel já tinha dito ao rei, o teu reino, no verso 26, o teu reino voltará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Era uma palavra de juízo, mas seguida de uma palavra de restauração, de salvação, depois que o rei tivesse entendido a soberania e a autoridade e a majestade de Deus. E o verso 34 começa, com um verbo muito interessante. Nabucodonosor diz, eu levantei os olhos ao céu. Um homem acostumado a olhar de cima para baixo, do alto do seu palácio, do alto da sua torre. Olhava de cima para baixo para os súditos do seu reino. Olhava de cima para baixo para as nações que ele havia conquistado e subjugado. Olhava de cima para baixo para os governantes que prestavam contas a ele. Agora esse homem que aprendeu a vida toda a olhar de cima para baixo, ele diz, eu levantei os olhos. Eu reconheço que há alguém acima de mim. Eu reconheço que eu não sou o mais alto. Existe um Altíssimo acima de mim. Eu levantei os meus olhos aos céus. E quando ele faz isso, ele diz, o tempo de loucura, o tempo de viver como animal, chegou ao fim. Tornou-me a vir o entendimento, verso 34. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Há um padrão constante nas Escrituras que se repete aqui nesse texto. O padrão é humilhação, arrependimento, restauração. Humilhação, arrependimento, restauração. O pecador é trazido ao seu lugar mais baixo por Deus. E no seu lugar mais baixo, no fundo do poço, ele se arrepende dos seus pecados. E o que é que Deus faz? Deus estende a sua mão e o tira de lá, e o salva e o restaura. E o que é interessante nesse e em tantos outros textos da Bíblia é que a restauração sempre é maior do que a primeira glória. Quando Jó recebeu de volta tudo aquilo que ele tinha perdido, ele não recebeu a mesma coisa, ele recebeu muito mais. E Nabucodonosor diz a mesma coisa do seu reino no verso 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Ele recebe muito mais do que ele tinha perdido. Irmãos, essa é também a esperança que nós temos, nós que estamos em Cristo. Nós olhamos para os primeiros capítulos de Gênesis e lemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, habitavam num jardim e tudo era belo nesse jardim. Não havia feiura, não havia imperfeição, não havia falta de nada. Era um paraíso criado por Deus para a habitação dos homens. Nossos pais mancharam o jardim com o seu pecado. Tornaram aquele jardim um lugar odioso, manchado, maculado. E Deus os humilha, os expulsa do jardim. E Deus os coloca num lugar cada vez mais baixo. Mas Deus também anuncia que haveria uma restauração. Um filho de Eva, um filho da mulher, nasceria e nos traria a restauração tão esperada e tão desejada. Nós lemos na nossa leitura continuada quem é esse filho da mulher. Eis que conceberás e darás à luz um filho, disse o anjo a Maria, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que é que esse Jesus faz como nosso Redentor? Ele não apenas nos tira da nossa humilhação e nos leva de volta para o Éden, mas para um lugar muito melhor. A nossa esperança não é de voltar para aquele jardim que um dia foi perdido, mas de habitar numa cidade vindoura, a nova Jerusalém que desce do céu. E essa, irmãos, é a nossa esperança e a nossa expectativa de que o Deus que nos humilhou por causa do nosso pecado é o Deus que nos restaurará a uma glória ainda maior e ainda melhor do que o jardim. Esse é o nosso desejo. Esses versos precisam, mais uma vez, nos desafiar, e nos desafiam.
E há algumas palavras que Nabucodonosor usa aqui para descrever a si mesmo, que nós precisamos considerar por um pouco. Nabucodonosor diz: tornou-me a vir o entendimento. Por algum tempo ele viveu como um animal, ele viveu sem entendimento, ele viveu na loucura. Quando o seu entendimento volta, o que é que ele faz? Ele diz: eu bendisse o Altíssimo. O que faz um homem inteligente? O que faz um homem com entendimento? Ele adora o Deus que existe e se revela. O seu professor ateu, jovem, ele não é mais inteligente do que o jardineiro ou o porteiro que confia em Jesus Cristo e é um discípulo de Jesus. Seu colega de trabalho, o gênio da sua área, se ele não conhece a Jesus Cristo, ele é descrito nas Escrituras como um homem sem entendimento. Porque de que adianta conhecer das coisas da terra e de conhecer da física e da química e da literatura e da biologia e de todas essas coisas boas que nós podemos estudar, se nós não conhecermos aquele que fez todas essas coisas? Não há entendimento e não há inteligência em conhecer o mundo de Deus sem conhecer o Deus que criou esse mundo. Por isso nós não precisamos temer os sábios, os instruídos, mas nós precisamos saber que a sabedoria de Deus é dada aos simples, é dada àqueles que se humilham, é dada àqueles que nada são. É isso que Jesus diz. Em Mateus capítulo 11, ele exulta no seu espírito e diz: graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e deste aos pequeninos. O verdadeiro homem com entendimento é o homem que adora o Deus Altíssimo. Uma outra pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer nesse texto: qual é a marca da humildade? Qual é a principal evidência de que alguém é humilde? A resposta é a oração. Eu levantei os olhos aos céus. Quando nós deixamos de orar, nós que somos crentes, quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo: eu não preciso de Deus. É a minha cidade, a minha grande Babilônia, o meu poder, a minha grandeza, a minha glória, a minha majestade. Eu não preciso de Deus. Mas quando nós levantamos os olhos aos céus e oramos, nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, não há em mim poder nenhum, mas Tu podes, Senhor. E é por isso que nós dizemos: o pão de cada dia dá-nos hoje. Algo tão simples. Nós vamos na padaria e com alguns centavos compramos um pão, mas nós pedimos a Deus que nos dê o pão, porque se Deus não nos quiser dar, nós não chegaremos à padaria. Ou talvez com a sacola de pão nós não sairemos dela. É o Senhor quem nos dá tudo o que nós temos. E por isso, esse texto nos convida e nos desafia ainda a pensar qual é a nossa condição diante de Deus. Talvez alguns de vocês aqui tenham sido criados no Evangelho, criados numa família cristã. E talvez vocês tenham se desviado do caminho em algum momento. Talvez o coração de vocês esteja longe do Senhor. E talvez vocês digam nesse momento: eu não tenho condições de voltar para o Senhor mais. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida que não há mais um caminho de volta. Mas se há um pecador que podia dizer isso, é Nabucodonosor. O opressor do povo de Deus, o destruidor do templo de Jerusalém, aquele que saqueou as coisas sagradas do templo santo. Esse rei levantou os olhos aos céus, clamou por perdão e foi restaurado. Não há limites para o perdão de Deus quando um pecador arrependido se aproxima dele. Por isso, qualquer que seja a sua condição nessa tarde, o que você precisa fazer para encontrar essa salvação e essa restauração é se arrepender, se humilhar diante de Deus e buscar a face de Deus em Jesus Cristo. E o Senhor certamente há de restaurar a sua vida. Os versos 28 a 36
nos ensinam o cumprimento da palavra de Deus. Primeiro no juízo e depois na salvação de Nabucodonosor. O último verso, o verso 37, nos mostra a segunda parte dessa mensagem, a confissão da majestade de Deus. Veja o que diz o verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Lembre-se que isso é uma carta pública. O capítulo 4 é como uma coletiva de imprensa que o rei está dando, anunciando a todos os povos do seu império que ele agora é alguém que teme ao Deus Altíssimo, Deus de Israel. Nabucodonosor então termina essa carta dizendo o que é que ele faz como um pecador convertido. Ele encerra louvando, exaltando, glorificando o Rei do céu. Todas essas palavras significam a mesma coisa, mas ele empilha uma por cima da outra para dizer que esse agora é o fim principal da sua vida. Para que eu existo, diz Nabucodonosor? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu louvo, exalto e glorifico. E ele chama o Deus de Israel, o Deus Javé, de Rei do céu. Ele aprendeu a lição do anjo. O anjo disse: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor agora diz: eu exalto o Rei dos céus, o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens. O seu domínio é soberano e eu reconheço isso. Ele faz o que ele quer e ninguém pode questioná-lo. Mas o rei também aprendeu que o domínio de Deus é eterno. Veja o verso 34, ele diz: eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele reconhece: eu sou mortal. O meu reino, quando eu morrer, vai ser entregue a outro. E talvez seja entregue a uma outra nação que domine esta. Mas o reino de Deus é para sempre. E por fim ele aprende também que o reino, o domínio de Deus é incomparável e incontestável. Veja o final do verso 5. Todo o verso 35, desculpa. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há ninguém que possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse é o Deus que eu conheci agora. Ele é soberano. O seu reino é eterno. O seu reino é incomparável e incontestável. Agora a pergunta que o verso 37 responde é: por que o rei agora se rendeu a esse Deus? Quais foram as verdades que ele conheceu e que ele agora entendeu? E ele dá no verso 37 3 motivos para louvar o Deus Altíssimo, o Rei dos céus. Ele diz em primeiro lugar: porque as suas obras são verdadeiras. O que é que Nabucodonosor está dizendo? Ele julga segundo a verdade. Ele conhece os segredos dos corações dos homens. Ele não julga pelo que ele ouviu dizer. Ele não julga pelo que alguém lhe contou. Ele não julga pelo que ouviu no jornal. Mas ele julga segundo a verdade. Por isso o julgamento dele não é sujeito a recurso. Porque não há o que dizer quando ele julga. Não há defesa a apresentar quando a sua sentença é anunciada. O segundo motivo que o rei dá é porque os seus caminhos são justos. Ele dá a cada um o que é devido. Ninguém recebe das mãos de Deus algo que não mereça receber. Mas cada um de nós, quando recebemos juízo da parte de Deus, recebe aquilo que merece, porque nós temos pecado contra Ele, transgredido a sua lei, ofendido a sua glória, manchado a sua pureza, e ainda assim Ele nos trata com benignidade e paciência. Quando Ele resolve nos julgar, quando Ele resolve nos humilhar, isso é o que nós merecemos. A terceira razão, porque o rei louva o Deus Altíssimo, ele diz: porque ele pode humilhar os que andam
na soberba. Nabucodonosor diz: olhem para mim. E ele se coloca como um exemplo de vergonha para que a glória de Deus seja ainda mais exaltada. Eu era um soberbo, um arrogante, um orgulhoso. E olhem o que ele fez comigo. Ele me humilhou. Mas assim como Deus fez com Israel no deserto, no caso de Nabucodonosor, ele humilhou, não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Como ele diz aos israelitas: eu te humilhei 40 anos no deserto para saber o que estava no teu coração, para te provar e para no final te fazer o bem. Foi o que ele fez ao rei aqui. Ele expôs a podridão do coração do rei, a sua soberba, o seu orgulho, não para destruí-lo definitivamente, mas para fazer o bem. Como não louvar a esse rei, diz Nabucodonosor? Como não exaltar e não glorificar esse rei altíssimo? Não há ninguém como ele. Não há ninguém que se compare a ele. O que é interessante é que as palavras que Nabucodonosor usa aqui são as palavras que os justos usam no livro de Apocalipse. Se você puder abrir o livro de Apocalipse comigo, o capítulo 15, verso 2 diz, o verso 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Se você for ainda para o capítulo 16, verso 7, os santos mártires mortos no altar dizem: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa é a confissão que o povo de Deus faz. Os ímpios sofrem e dizem: o Senhor é injusto. Os orgulhosos são julgados e dizem: eu não mereço isso. Mas o povo de Deus diz: os teus caminhos são justos e verdadeiros. Eles se humilham diante do Deus dos céus. Meus irmãos, há um desafio para nós nesse texto. O desafio é, para nós que somos convertidos, para nós que estamos em Cristo, o desafio é confessar a majestade de Deus com a nossa vida. Veja que Nabucodonosor está dando um testemunho da sua conversão, mas em todo o tempo o que ele exalta não é o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. E esse deve ser o tom da nossa conversa com as pessoas à nossa volta. Não o que nós fizemos, não o que nós conquistamos, mas o que Deus tem feito por nós. Um texto como esse nos desafia, e o Stuart Olyott, um dos comentaristas desse texto, um pregador de quem eu gosto muito de ouvir, ele diz que esse texto nos desafia a entender que nenhum pecador está fora do alcance da misericórdia e da salvação de Deus. Quem olharia para Nabucodonosor e diria: esse vai ser um bom crente? Quem olharia para esse rei e diria: esse aí se tornará um servo do Deus Altíssimo? Os israelitas oravam pela sua derrota, pela sua destruição. Caia a grande Babilônia. Mas antes que a grande Babilônia caia, Deus mostra que Ele tem poder sobre os reis, sobre o coração dos reis, e que Ele inclina esse coração para onde Ele quer. Não importa qual a condição da pessoa com quem nós conversamos sobre Jesus Cristo. Se é um ateu, um agnóstico, alguém que vive em pecados escandalosos, alguém que zomba de Deus, que blasfema de Deus, não importa. Se o Altíssimo quiser humilhar para fazer o bem, aquela pessoa vai cair do cavalo, como o apóstolo Paulo, e encontrar a salvação em Jesus Cristo. Nós não temos de negar o Evangelho a ninguém. Se você está aqui essa tarde, e você se reconhece como alguém que não é crente, se você se reconhece como alguém que é um não cristão, deixa eu dizer a você que existem 3 lugares para onde você pode ir em busca de um reino. 3 lugares para onde você pode ir em busca de um reino. Você pode subir no seu próprio palácio, como fez Nabucodonosor, bater no seu peito e dizer:
Esse é o reino que eu edifiquei. Meu trabalho, minha carreira, minhas riquezas, minha família, meu casamento, eu. Você pode subir no seu próprio palácio. Você pode subir o monte da tentação. Jesus Cristo foi levado pelo diabo a um monte muito alto. E o diabo ofereceu a Jesus e disse: tudo isto eu te darei. Mostrou os reinos da terra e disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Esse é um caminho que você pode tentar seguir para conquistar um reino. Fazer negócios com o diabo. Escolher o caminho sujo, escuso, ilícito, corrupto, para buscar construir o seu próprio reino. Um outro lugar para onde você pode ir, se você quiser reinar, é descer e se rebaixar à cruz de Cristo. Jesus, que foi oferecido pelo diabo todos os reinos, ele negou, ele disse: arreda Satanás. E no final, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não rejeitou o reino, ele rejeitou o caminho oferecido para o reino. E no final recebeu o reino por meio da cruz. Como é que nós recebemos um reino? Apocalipse 5, versos 9 e 10. Há um louvor a Jesus Cristo nessa passagem. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem são os que vão reinar com Cristo no fim? São aqueles que seguiram o Cordeiro no caminho da cruz. São aqueles que seguiram o Cordeiro no caminho da cruz. O filho pródigo encontrou salvação e restauração quando se lembrou da bondade do Pai e voltou para casa. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele fez o caminho de volta e se humilhou diante do Pai. Como é que Nabucodonosor encontrou salvação e restauração? Quando ele aprendeu a majestade de Deus, se arrependeu da sua arrogância, levantou os olhos ao céu, humilhado, pediu perdão. Como é que você encontra salvação e restauração hoje? O caminho é o mesmo. Arrependa-se dos seus pecados, humilhe-se diante de Deus e venha a Cristo por meio da fé. Deus exalta a sua própria majestade ao cumprir a sua palavra na humilhação, mas também na salvação do arrogante pecador. Humilhe-se hoje sob a poderosa mão de Deus. Venha a Cristo com humildade, viva para Cristo com humildade e louve, dedique a sua vida para louvar o Rei dos céus, porque Ele abate o arrogante, mas Ele exalta quem se humilha diante dEle. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus que fere e faz viver, que abate e exalta. Ó Senhor, venha o Teu Santo Espírito nos ferir nessa noite. Venha o Teu Santo Espírito nos humilhar e nos levar a um lugar mais baixo, Senhor, para que dali nós estendamos os olhos para os céus e encontremos salvação e restauração em Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, o Teu povo a buscar não o caminho da glória, mas o caminho da cruz. Porque esse foi o caminho que o nosso Salvador trilhou e o caminho que Ele preparou para nós. É no nome dEle que nós oramos. Amém.